Irmãos, será que uma figura política, um homem público, merece ser adorado e venerado por nós? Não estamos nós caindo no pecado da idolatria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então eu te peço aí no início do nosso vídeo, da nossa reflexão do dia, o seu joinha, o seu like, que ajuda muito a que o nosso canal cresça e mais pessoas rezem conosco. Também se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber as notificações e se tiver alguma intenção, algum pedido de oração, algum agradecimento, deixe aí nos comentários para que nós rezemos juntos na sua intenção. Estamos aqui na série do Flores da Eucaristia. Quem nos auxilia nesse nosso caminho espiritual é São Pedro Julião Eymar, o grande amante, o grande apóstolo da Eucaristia, que nos ensina, que nos dirige a sermos mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo e a fazermos parte dessa milícia eucarística da multidão dos adoradores. Estamos hoje no dia 23 de outubro e São Pedro Julião vai trazer para nós hoje uma reflexão sobre o dia da festa do Corpus Christi, ou seja, o dia da festa do corpo de Deus, do corpo de Cristo, e o que isso tem a ver com a nossa vida e o que tem por trás, da festa do corpo de Cristo. São Pedro Julião começa dizendo o seguinte: a festa régia da Igreja e um triunfo público da Santíssima Eucaristia é a festa do corpo de Deus, em que o Divino Rei vai em pessoa visitar seus filhos, santificar as ruas da cidade, abençoar os lares e os trabalhos. Então, como nós sabemos, na festa do Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento é então levado pelas ruas da nossa cidade. Ele vai abençoando a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade paroquial. Ele em pessoa, Jesus Cristo em pessoa, o Rei eterno, o Rei que está presente no Santíssimo Sacramento, passeia sobre as ruas de nossa cidade. E não passeia de forma vã, de forma à toa, claro que não, mas sim para abençoar. Mais do que isso, para visitar os seus filhos, para santificar a cada um de nós, para santificar as ruas da nossa cidade e para entrar nos nossos lares, para também adentrar nos nossos trabalhos, nos comércios, nos locais em que nós constantemente frequentamos na nossa rotina, na nossa diária. O Senhor tem o desejo de se fazer presente. Claro, Ele é todo presente, Ele é onipresente, está em todo lugar, mas Ele quer também sacramentalmente estar presente em todo lugar. E para isso, Ele depende, claro, de nós comungantes. De nós, quando comungamos o Senhor Jesus Cristo, fazermos aquilo que se faz quando é chegada a festa do corpo de Cristo. Como Jesus Cristo caminha nas ruas da cidade, no Corpus Christi, Ele pode fazer o mesmo quando nós, saindo da Santa Missa, saindo da distribuição da Eucaristia, passeamos nas ruas da nossa cidade, ou então voltamos do caminho para casa. Jesus Cristo está em nós. Dessa mesma forma, nós estamos, enquanto a presença sacramental de Jesus Cristo permanece em nosso organismo, em nosso ser, nós estamos levando Jesus Cristo ao nosso irmão, à nossa irmã. Existe até um costume entre os religiosos, sobretudo naqueles que têm o carisma eucarístico como forma de vida, de que quando um irmão encontra um outro irmão que acabou de comungar, eles fazem a vênia um para o outro, eles fazem uma reverência um para o outro, sabendo que no coração daquele irmão, no coração daquele frei, daquele frade, daquela irmã, está nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma em que Jesus Cristo visita os nossos corações, também visita os nossos lares, as nossas ruas, através da festa da procissão do Corpus Christi, Ele também realiza essa obra quando nós, depois de termos comungado e bem comungado,
voltamos para as nossas casas, ou nos encontramos com os nossos amigos, nos encontramos com aqueles que o Senhor preparar durante o nosso caminho. Nós estamos, de alguma forma, levando Jesus Cristo. Para isso, é necessário que nós sigamos ainda uma outra recomendação de São Pedro Julião aqui do Flores da Eucaristia. Só não me recordo a data em que ele faz essa recomendação, mas São Pedro Julião diz que, claro, as espécies elas vão se dissolvendo no nosso organismo. Elas duram alguns minutos dentro de nós, mas a presença do Senhor dura em nós até que nós cometemos o próximo pecado, infelizmente. Então, quanto mais nós nos mantivermos, ou melhor, quanto mais nós conservarmos a presença de Jesus em nós depois que nós comungamos, mais tempo Ele passa em nós. E como sabemos, o pecado nos afasta do Senhor. Então, quando nós pecamos, ou aquele primeiro pecado que cometemos logo depois da comunhão, já nos afasta da presença do Senhor. De outra forma, se acabamos de comungar, amados irmãos, temos a força, temos a graça de Jesus sacramentado, para que nós sejamos livres de qualquer tentação. É preciso que nós nos abramos, é preciso que nós nos aproveitemos da graça, que é a visita do Senhor, do Santíssimo Sacramento em nós. Então, olha quantas maravilhas, só o fato de São Pedro Julião ter começado a refletir sobre o Corpus Christi, nós já aprendemos e nós já conseguimos relembrar, que é o principal, que é a presença de Jesus Cristo em nós. Eu repito, ela se dá ali na festa do Corpus Christi, quando Jesus Cristo passeia nas nossas cidades, mas ela se dá nas nossas comunhões eucarísticas, quando nós, participando da Santa Missa, trazemos Jesus Cristo para dentro de nós e, de certa forma, levamos Jesus Cristo àqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Amém? Continuando a nossa reflexão, quem tem um pouco de fé deve ajudar a ornamentar os lugares em que Jesus Cristo deve passar, erguendo-lhe arcos de triunfo e belos altares. Então aqui nós temos uma recomendação, uma ordem. Se nós temos fé, se nós cremos na presença do Senhor Jesus Cristo ali no pão, no vinho, no Santíssimo Sacramento, devemos também manifestar a nossa adoração, manifestar a nossa fé através de um ato exterior. E no Corpus Christi nós vemos claramente este ato exterior, que é a preparação dos tapetes, é a preparação, a ornamentação das ruas, dos lugares por onde nosso Senhor Jesus Cristo irá passar. É nos empenhando na arrumação dos altares, na arrumação ali dos tapetes, né? da ornamentação, na disposição das flores, da própria procissão, na nossa piedade com que caminhamos na procissão do Corpus Christi e do Santíssimo Sacramento. Então, se nós temos fé, devemos e podemos manifestar essa mesma fé no nosso empenho, no dia da festa do Corpus Christi. Então não é só uma ação pastoral, não é só uma ação de solidariedade, é mais do que isso. É uma manifestação da nossa fé, é uma manifestação do nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Não merece Ele, ou seja, não merece Jesus Cristo muito mais e com mais justiça do que os reis da terra, para quem não medimos esforços nem regateamos despesas? Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, nós já aprendemos isso. Jesus Cristo é o maior dos governantes, mas mais do que isso, Jesus Cristo é Deus. É o verdadeiro Deus, é aquele que merece e é o único que merece a nossa adoração. É o único que merece que nós nos entreguemos completamente, que nós nos esforcemos completamente por amor. E nós vemos, sobretudo nesse tempo de eleição, nesse tempo em que os ânimos estão tão aflorados, em que há tanta bagunça e confusão, tanta desordem, tanta enganação, e ainda assim nós vemos, de um lado ou de outro, pessoas, figuras públicas sendo idolatradas, sendo colocadas no posto de Deus. Amados irmãos, eles não são deuses. Por mais que nós possamos entender que um ou outro tenha uma postura justa, que um ou outro seja o melhor ou o pior, nenhum deles são Deus, nenhum de nós somos deuses. Nós não somos deuses, há um único Senhor e esse Senhor é Jesus Cristo e Ele é quem tem que governar as nossas cidades, os nossos governos, os nossos países, os nossos corações. Os nossos corações, amados. Então, a Jesus Cristo é quem nós devemos prestar a nossa adoração, o nosso culto, o nosso respeito. E claro, a partir do amor por Jesus Cristo, amar o nosso próximo. A partir do amor a Jesus Cristo, respeitar as autoridades. Aí sim. Mas não antes pensar no homem, não antes pensar nos governos terrenos ou nessa ou naquela figura política, sem que nós pensemos em Jesus Cristo. De maneira alguma. E aí São Pedro Julião
lá há séculos atrás já nos dava esse puxão de orelhas, porque para um lado ou para o outro nós vemos pessoas que não medem esforços para satisfazer os seus candidatos, para satisfazer as suas esperanças, colocam completamente a esperança em um homem, colocam completamente a esperança nesse ou naquele. Claro, nós devemos analisar a situação e não é disso que São Pedro Julião está falando. São Pedro Julião está chamando a atenção para o cuidado que nós temos tantas vezes com pessoas, com figuras públicas e não temos com o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele coloca na festa do Corpus Christi o nosso esforço para trabalharmos bem na nossa vida eucarística como uma resposta a esse mundanismo, a essa atitude mundana, a essa atitude secular que tantas vezes toma conta dos nossos corações. Não faz sentido nós não medirmos esforços por este ou por aquele que nós colocamos certa esperança e não fazermos o mesmo com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da esperança, que é aquele em que nós, quando colocamos a esperança, não somos decepcionados, não somos abalados, não somos abandonados. Não faz sentido nenhum, amados. E é muito providente São Pedro Julião falar disso nesse dia. Quando eu começava a preparar a meditação, eu até pensei, nossa, mas a festa de Corpus Christi, nós celebramos geralmente no final de maio, no início de junho, e estamos agora em outubro, será que não vai ficar descontextualizado? Mas não, o Senhor é sempre providente naquilo que faz. É exatamente por isso que nós não devemos deixar de colocar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. E olha como Ele foi providente para nós hoje. Falando sobre a festa do Corpus Christi, Ele nos chama a atenção para aquilo que vale para nós, que é colocarmos a esperança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e adorarmos somente a Deus. Não adorarmos homens, não adorarmos figuras públicas, não adorarmos figuras políticas, e sim nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso empenho maior deve ser em servir ao Senhor Jesus Cristo, em entregar as nossas vidas, em viver e morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, e não por esse ou por aquele que está ali pleiteando um cargo público, que está até mesmo com boa intenção. Não é nem disso que estamos falando, mas que o nosso amor deve estar primeiro em Deus. E amando a Deus, nós devemos amar qualquer outro tipo de criatura, qualquer outra pessoa. Porque amando a Deus em primeiro lugar, o nosso olhar, a nossa intenção de valor, a nossa cadeia de valores, ela é organizada, ela é ordenada. Quando nós olhamos primeiro para Jesus Cristo, para Deus, nós conseguimos, de maneira mais clara, observar e analisar a realidade do mundo. E assim, nós conseguimos empenhar com a devida exigência que o momento pede nesta ou naquela tarefa. Por isso que antes devemos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pedro Julião diz que isto será ao mesmo tempo a homenagem solene de nossos corações e uma digna reparação pela apostasia dos hereges, pela ingratidão dos maus cristãos, que para o seu Deus e Salvador tem apenas o olhar da indiferença ou a vergonha do réu diante do juiz. Essa é a verdade, amados. Tantas vezes nós somos muito indiferentes a nosso Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos de nosso Senhor Jesus Cristo e colocamos o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso apreço nas criaturas, nas pessoas, nas figuras públicas. Tantas vezes isso acontece. E aí, a primeira coisa que se abate sobre nós é a indiferença. Deixamos de lado o Senhor. E sabemos que quando começamos a esquecer o Senhor, quando nós ferimos o primeiro mandamento, que é de amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós ferimos este mandamento, facilmente caímos nos outros pecados, caímos nas outras tentações. E aí, aquele olhar que antes era indiferente, depois que cai no pecado, se volta para o Senhor Jesus Cristo com vergonha, com vontade de se esconder. É a vergonha do réu diante do juiz. Só que graças a Deus, graças à bondade de nosso Senhor, nós temos do próprio Deus a misericórdia, o amor e a graça. E podemos contar com o perdão, podemos contar com a reconciliação. O Senhor não cessa de nos chamar de volta. O Senhor não cessa de nos atrair para que nós estejamos constantemente na sua presença, amando e servindo o próprio Senhor, vivendo o céu aqui na terra. E aí São Pedro Julião nos diz que quando isso acontece,
quando nós estamos na indiferença ou quando estamos no pecado, com um olhar de vergonha, com um olhar de medo para com o nosso Senhor, uma forma de reparar isso, de reparar as nossas ingratidões, de reparar as nossas infidelidades, é nos preparando bem, é oferecendo homenagens a nosso Senhor Jesus Cristo, tanto nas nossas adorações, quanto nas nossas comunhões, como também na festa do corpo de Cristo. Na festa do corpo de Cristo. Então, quando nós nos empenhamos em preparar não só os tapetes das nossas ruas, não só em preparar a ornamentação das nossas cidades, dos nossos bairros, para Jesus passar, mas também o caminho dos nossos corações, o caminho das nossas almas, o caminho da nossa vida para que Jesus Cristo não só passe por nós, mas permaneça em nós, estamos também oferecendo uma homenagem solene dos nossos corações ao Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, estamos oferecendo uma digna reparação por toda a apostasia dos hereges, pela ingratidão dos maus cristãos, pelas nossas ingratidões e pelas vezes em que nós caímos na infidelidade. Então, preparemos o terreno do nosso coração para recebermos o Senhor Jesus Cristo. Preparemos com amor, tenhamos a consciência e por isso peçamos a graça do Espírito Santo para entendermos, para compreendermos que Jesus Cristo é o Senhor, para proclamarmos o senhorio do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento nas nossas vidas, nos nossos bairros, nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Que Jesus Cristo reine, que Jesus Cristo sempre governe a humanidade. Terminando então a nossa reflexão, festa do corpo de Jesus Cristo. Quanto amor este título encerra, porque é humilde e proporcionado à nossa miséria. Nosso Senhor quis essa festa para aproximar ainda mais de nós, como um pai que deseja ver seu aniversário celebrado pelo filho, a fim de testemunhar-lhe mais vivamente o seu amor paterno, concedendo-lhe algum favor celestial. Que essa festa seja, portanto, uma festa de alegria e esperemos que nos sejam concedidas as graças insígnias. Então o que São Pedro Julião nos diz é o seguinte: quando nós oferecemos a festa, a homenagem de nossos corações a nosso Senhor Jesus Cristo, isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Nós, da nossa parte, entregamos a nossa adoração, a nossa preparação, a nossa homenagem. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de sua parte, demonstra o seu amor por nós. Ele reconhece o nosso esforço, ele reconhece e aceita o nosso amor, ainda que imperfeito, ainda que insuficiente. E dessa forma, demonstra o seu próprio amor. Como que ele faz isso? Dando a sua graça sobre nós, derramando sobre nós os seus favores, atendendo os nossos pedidos, atendendo às nossas súplicas. Jesus Cristo, que não precisa ser grato a nada, ele oferece, de certa forma, esse ato de gratidão. O nosso pequeno esforço de humildade, de reconhecimento da glória de Deus, o nosso pequeno esforço em oferecer a Deus ação de graças, adoração, louvor e amor é reconhecido pelo Senhor. E o Senhor sempre nos devolve mais do que nós damos e mais do que nós merecemos. Jesus Cristo sempre derrama o seu amor por nós. Não nos esqueçamos do seu amor. Vivamos no seu amor e assim seremos felizes. Mais do que isso, assim teremos discernimento para a nossa caminhada e para as decisões que temos que tomar. Por quê? Porque estarão ordenadas pelo amor de Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe aí o seu joinha, o seu like e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas rezem conosco. Eu espero por você amanhã, tá certo? Nós voltaremos com a oração da manhã, também a coroinha de Nossa Senhora da Consolação e mais um Flores da Eucaristia. Até lá, se Deus quiser.